Olá, alunos, eu sou a professora Camila, da 8ª CRE, eu trabalho na Escola Marechal Alcides Etgóin, com o projeto Quariel K1 e também sou professora de Ciências. Essa semana eu vou explicar um pouquinho para vocês do material de Ciências. Essa semana se inicia no dia 15 de junho e vai até o dia 19 de junho. Nós estamos na 14ª semana de quarentena. No material dessa semana, nós vamos estudar o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele coordena todos os outros sistemas do corpo humano, tá? Na verdade, ele funciona como uma grande central de comando do corpo. Sua função principal é receber e enviar comandos para todo o corpo, além de receber estímulos do ambiente e também interpretar esses estímulos. As respostas aos estímulos, elas podem ser movimentos e sensações, tá? Então, tem aqui um esqueminha para a gente entender mais ou menos como funciona o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido basicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, tá? E pela medula espinhal. O encéfalo é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E a gente tem também o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, ele se divide em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Basicamente, o sistema nervoso simpático, ele vai estimular o funcionamento dos órgãos, tá? Ele funciona a partir de respostas rápidas a alguma situação de estresse ou de perigo. E o sistema nervoso parasimpático, ele vai inibir o funcionamento de alguns órgãos e vai ativar mecanismos de reparo do corpo. Na atividade 1 aqui da página 8, ela pede: observe o mapa mental ao lado e relacione as partes do sistema nervoso às respectivas definições. Então, vocês vão observar esse mapa aqui, tá? E vão relacionar com essas características que estão definidas aqui. Letra A. É composto pelo encéfalo e medula espinhal. O que aqui nesse quadrinho é composto pelo encéfalo e medula espinhal? O que seria? Seria o sistema nervoso central. Então, aqui vocês vão colocar o número 3, tá? Eu só vou dar a resposta dessa primeira questão para utilizar como exemplo. Na B, sua função é receber e transmitir informações para todo o corpo. Divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vocês vão olhar lá no quadrinho e dizer que sistema é esse, e vão numerar. Na C, formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal, conecta o sistema nervoso central a todo o corpo. Divide-se em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. D, cordão de tecido nervoso conectado ao tronco encefálico na parte superior e localizado dentro da coluna vertebral. Conduz impulsos nervosos do corpo até o cérebro e coordena os reflexos que são ações involuntárias. Vocês vão numerar aí. É responsável pelas ações voluntárias e pela musculatura esquelética de todo o corpo. F, parte mais importante do sistema nervoso. Funciona como uma central de comando do corpo, dividido em 3 órgãos, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Eu falei até no início desse vídeo. G, está dividido em simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e dividido em parasimpático, que inibe o funcionamento dos órgãos. Acabei de falar sobre isso também. E aí vocês vão numerar e passar para a próxima página. A página 9 traz um resumo aqui sobre sensibilidade, homeostase e irritabilidade. Na verdade, todos os seres vivos, eles reagem a estímulos e mudanças no meio ambiente, tá?
Esses estímulos eles podem ser luz, a radiação, o som, a pressão atmosférica, a pressão hidrostática, o calor e até substâncias químicas, tá? O que é a irritabilidade? A irritabilidade é a capacidade que permite uma célula de um ser vivo responder a diferentes estímulos, sejam eles estímulos internos do próprio corpo ou estímulos externos, tá? E a sensibilidade? A sensibilidade, ela é a capacidade de reagir a diferentes formas ao mesmo estímulo, tá? Mas essa capacidade, ela é somente dos animais, só os animais possuem essa sensibilidade. E a homeostase? A homeostase é a capacidade do ser vivo de manter o estado de equilíbrio do meio interno, tá? O que é isso? Independente das alterações que acontecem no meio externo. Um exemplo de homeostase é quando a regulação da temperatura corporal, por exemplo. Se a temperatura do corpo aumenta muito, né? Se a gente ficar com uma febre, o que acontece? Uma mensagem do cérebro vai promover a dilatação dos vasos sanguíneos da pele, aumenta o volume sanguíneo na superfície do corpo e uma perda de calor mais rápida começa a ocorrer, tá? A gente tem aí o exemplo suor, por exemplo. O suor é um exemplo de regulação da temperatura corporal, tá? Em seguida a leitura desse resumo, vocês vão responder essas atividades aqui. A atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Letra A. O que você entende por estímulo ambiental? É uma resposta pessoal. Vocês vão descrever aí o que vocês acham que são estímulos ambientais. Cite exemplos de estímulos ambientais. C. Qual é a diferença entre irritabilidade e sensibilidade? D. O que é homeostase? E. Cite um exemplo de homeostase. F. A resposta específica de dilatação dos vasos sanguíneos da pele por ação do cérebro é um exemplo de que tipo de estímulo? Letra A, estímulo nervoso, ou letra B, estímulo ambiental? G. No exemplo do item anterior, o estímulo ambiental seria letra A, o calor, ou letra B, a ação do cérebro? Vocês vão marcar aí a resposta que vocês acharem mais adequada. Conforme eu falei no início da explicação desse material complementar, o sistema nervoso ele vai se dividir em central e periférico. Por sua vez, o sistema nervoso periférico ele vai se dividir em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá? E a gente vai falar agora, eu vou falar agora um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele vai se dividir em sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Antes de eu começar a explicar sobre o sistema nervoso parasimpático e simpático, eu vou recordar algumas estruturas e funções do sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal, tá? Nervos do encéfalo e nervos da medula espinhal, originados na medula espinhal. O sistema nervoso periférico, como eu falei, ele vai se dividir em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele tem como função regular as ações voluntárias do corpo e a musculatura esquelética. O sistema nervoso autônomo, como o nome mesmo já diz, são as ações involuntárias do corpo, tá? Ele vai fazer esse controle de tudo que é involuntário no nosso corpo. E o sistema nervoso autônomo, ele se divide em sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. E qual é a diferença entre esses dois sistemas?
O sistema nervoso simpático, por exemplo, ele é ativado em respostas de emergência, tá? Umas ações, por exemplo, que ocorrem por meio do sistema nervoso simpático. Ele retarda a digestão, ele desvia o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, ele vai acelerar o coração, vai aumentar os batimentos cardíacos para que a maior parte do corpo seja oxigenada no momento de estresse, tá? Entre outras coisas que ocorrem em virtude do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele vai, de certa forma, ativar mecanismos de reparo do corpo. Por exemplo, ele vai aumentar as secreções digestivas, ele aumenta os movimentos peristálticos do intestino, tá? Ele vai auxiliar no sono profundo. Basicamente, ele vai regular o corpo, né? Em suma, o sistema nervoso simpático ele está relacionado a respostas de emergência do corpo. E o sistema nervoso parasimpático ele está relacionado a respostas de alimentação, né, do corpo, da reprodução, do descanso e da digestão. Na atividade 3, aqui da página 10, os batimentos do coração são involuntários e estão sob o controle do sistema nervoso. Tá? Então, ele traz uma afirmação nessa atividade 3. Letra A. Qual é o ramo do sistema nervoso que executa esse controle? Letra B. Cite um órgão que é controlado por esse mesmo ramo nervoso. Ao final da atividade 3, nós temos a atividade 4. A atividade 4 pede-se que elabore em seu caderno um resumo com as partes mais interessantes do vídeo. O vídeo é esse aqui que está descrito aqui nesse QR Code. E eu vou deixar o link ao final desse vídeo explicando o material complementar. Eu vou deixar o link desse vídeo para facilitar para vocês poderem assistir. Após assistirem, vocês vão fazer um resumo no caderno do que foi visto durante esse vídeo, tá? Desejo uma boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.